Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Saúdo a todos na graça de Jesus Cristo, no amor de Deus, o nosso grande Pai. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui neste culto de quarta-feira, um culto virtual, mas estamos unidos pelo Espírito Santo. Façamos uma oração inicial. Te louvamos, Senhor, por esta noite, bendizemos o Teu nome, te clamamos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos de Ti e nós estamos diante do Senhor, pois Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo 126. Peço que você abra sua Bíblia neste Salmo 126, consolo para os que choram. Um salmo conhecido e de grande relevância para o povo de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Uma oração muito importante, muito profunda da palavra do Senhor. Oremos agora silenciosamente, durante alguns instantes, confessando ao Senhor os nossos pecados. Somos falhos, somos humanos e precisamos clamar ao Senhor. Oremos. Nosso Deus amado, nós somos pecadores, precisamos do Senhor, carecemos da Tua graça e da restauração do Senhor. Esse salmo fala de restauração. Tenha misericórdia de nós, não nos trate segundo os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, na caminhada da fé, na caminhada diária. Perdoa-nos, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos aqui nestes instantes e trabalho de oração, em trabalho de leitura da palavra, de confissão de pecados, de intercessão também. Mas nós vamos agora ler um texto que está em Ageu para uma breve mensagem. Ageu, peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias. O profeta Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Vamos ler de 1 a 9. Ageu 2, de 1 a 9. O texto nos fala assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos:
ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, um texto tão profundo. Ageu e Zacarias são da mesma época histórica. Eles iniciaram seus ministérios no mesmo período. O nome Ageu significa festivo. Olha que interessante. Ele deve ter nascido durante uma festividade. Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento, mas possui ensinamentos maravilhosos para o povo de Deus. O rei Ciro da Pérsia tinha assinado um decreto. O povo havia retornado do exílio na Babilônia e o profeta estava encorajando os judeus. E o Senhor conclama o povo ao arrependimento, mas também para a reconstrução do templo em Jerusalém. Havia uma indiferença do povo em reconstruir o templo, que demonstrava e trazia uma indiferença mais profunda pela presença do próprio Deus e pelo próprio Deus. Mas após algum período de início das obras, a reconstrução enfrentou oposições. Eram barreiras internas e externas, eram barreiras grandiosas de homens e também do aspecto psicológico do próprio povo, suas emoções, os seus sentimentos. Eles tinham na lembrança o primeiro templo, o Templo de Salomão, e essas oposições elas geravam desânimo, desconforto diante de toda obra, meus irmãos, de todo desafio é assim, diante de todo obstáculo, de toda epidemia, de toda doença, de toda luta, nós enfrentamos isso mesmo, as coisas externas, as coisas internas das nossas mentes e dos nossos corações. Eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos sobre o tema diante das fontes de desencorajamento que o texto nos apresenta, essas fontes de desencorajamento. O que o Senhor tem a falar aos nossos corações? O que fazer diante dessas fontes de desencorajamento? O texto nos mostra que nestes momentos é preciso ser forte. Veja o versículo 4. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Perceba que o apelo é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem que é repetida. Ela é repetida, ela é enfatizada nesse sentido de ser uma determinação. E é interessante, irmãos, que o chamado ele é nominal, ele é pessoal. Ser forte, Zorobabel. Ser forte, Josué. Ser forte, todo o povo da terra, diz o Senhor. A intenção do Senhor é fortalecer a todos, tanto o indivíduo como o povo. Deus se interessa em fortalecer o seu povo, mas ele não se esquece da individualidade do seu coração, da sua realidade pessoal. Ele quer fortalecer a sua vida, ele quer fortalecer a sua fé, ele quer fortalecer a sua família. Você está passando por uma fase de fraqueza, além da questão social da pandemia, quem sabe uma luta pessoal, um momento de debilidade. É preciso confiar na ordem do Senhor.
na determinação do Senhor. A confiança nas promessas de Deus é essência da fé bíblica. Não se enfraqueça diante dos obstáculos e diante dos adversários. Eles são os inimigos externos. Existem aquelas pessoas, aquelas situações que também são as questões da própria mente e do próprio coração. São dúvidas que surgem no coração diante das catástrofes, diante dos problemas pessoais, mas não entregue os pontos. Não desista. Muitos estão apostando na sua desistência, mas não desista. Porém, outros aguardam a sua resposta, a sua atitude afirmativa de confiança no Senhor. Há uma obra importante a ser feita na sua vida, na sua casa, na sociedade, na sua igreja. Há uma reconstrução que precisa da sua força. Ser forte. Então, irmãos, diante das fontes de desencorajamento que o texto nos apresenta, naquele contexto ali de necessidade de reconstrução, dos adversários fortes, do próprio desânimo pessoal, o Senhor chega e diz: "Sê forte". Mas o texto também nos apresenta, mesmo aí no versículo 4 que lemos, a ordem, a indicativa para sermos fortes, a ideia do trabalho. O texto nos diz: "Sê forte", e bem aí no meio do versículo 4 nos diz: "E trabalhai". E trabalhai. É interessante, irmãos, depois da força vem o trabalho. De que adianta ter força se não trabalharmos? Há um pensador antigo que tem uma frase muito importante e ele nos diz: o trabalho nos livra de 3 coisas, 3 grandes males: o vício, o tédio e a pobreza. Olha que interessante. Deus te deu forças para algum proveito, para alguma coisa. Deus te deu forças. O Senhor te faz forte para o trabalho, tanto no mundo secular como na igreja, como na obra do Senhor num sentido geral. A obra do Senhor tem e deve ser executada. E Ele quis contar com a minha força, com a sua força, com a força do seu povo. Lembre-se, Jesus era trabalhador. Jesus era um homem trabalhador. Primeiro como carpinteiro. Ele aprendeu esse ofício com seu pai. Aprendeu ali com José. E depois ele era trabalhador também como pregador do reino do Senhor, do reino de Deus. E ele mesmo disse que o pai trabalha até agora. Isso está registrado no Evangelho. Uma qualidade de Deus: ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Na criação, nós destacamos que Deus descansou. Nós gostamos de salientar o 7º dia. Mas, irmãos, nós pouco consideramos os outros 6 dias. Dias de trabalho de Deus. Dias de trabalho árduo e incansável de Deus. 6 dias de trabalho. Gênesis nos informa que foram acabados os céus e a terra. Eles foram concluídos. Deus descansou de toda a sua obra que tinha feito. Deus concluiu, Deus fez a sua obra. Saiba de uma coisa: Deus não é preguiçoso. Deus trabalha. E a obra que Ele começou, Ele sempre termina. Ele sempre termina, e termina com zelo. Gênesis sempre registra: viu Deus que isso era bom, era muito bom.
No texto de Ageu, meus irmãos, era necessário iniciar a obra, o templo estava em ruínas e precisava ser reconstruído. Interessante pensarmos nas coisas que precisam ser reconstruídas, quais reformas precisam ser feitas, ser iniciadas ou reiniciadas. Existe uma obra que precisa do seu trabalho, mas existem as fontes de desencorajamento e diante delas é preciso trabalhar. É o que o texto nos apresenta. Mas, irmãos, o texto é rico e ele também nos diz que diante das fontes de desencorajamento é preciso não temer. Veja o versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Precisamos pensar um pouco sobre esse fator medo. O que é o medo? Eu sei responder, você também sabe. Talvez seja um pouco difícil com palavras, mas nós conhecemos. Nós sabemos isso na prática, nas experiências da vida. Você sabe, eu também. Já passamos e estamos passando por situações de temor e de medo. Muitos já se encontraram no limite. Muitos já se viram nessa realidade. Não há como negar isso. Estamos vivendo um período assim de temor. E o mundo está realmente assustador, não somente pela pandemia ou pelas pandemias, mas diante da insegurança, diante das crises econômicas e tantas outras coisas, das guerras. O mundo está assim. Nós vemos isso nos meios de comunicação. Que época é essa? Que momento é esse? Que mundo é esse de tanta violência e de tanta opressão? E muitos estão até enfermos por causa disso. Uma angústia, um pânico e tantas coisas têm vindo. Transtornos, ansiedade, um medo intenso. Nós somos fracos, irmãos. Assim era também na época desse povo de Deus, na época de Ageu. Existiam os inimigos externos, os inimigos internos. Nós sabemos disso, mas Deus se apresenta e fala, não temas. É o que lemos aqui no versículo. É como um oásis no deserto, essa palavra do Senhor. É como chuva na terra seca. A obra de Deus precisa ser feita, começada e terminada. Nós precisamos entender isso. O templo precisa ser reconstruído e acabado. Mas os medos são tantos e tão grandes. Muitas vezes até pânico. Mas, meus irmãos, diante das fontes de desencorajamento, é preciso não temer. Mas nós vemos também que é preciso crer que Deus está conosco diante dessas fontes de desencorajamento. No versículo 4, nós lemos no final o Senhor falando, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou convosco. Você crê na realidade dessa promessa? Essa promessa grandiosa para as nossas vidas? Na presença do Deus Todo-Poderoso contigo, conosco, com a igreja? Veja que no versículo 4 existe um porquê, uma razão. Primeiro ele ordena, ser forte e trabalhai. E na sequência do versículo ele mostra o motivo. A presença do Senhor, que é o sustento da ação. Ela garante o sucesso, ela garante a vitória final da empreitada. Ser forte, trabalhe e não tema. Há um amigo, há um Deus forte, há um Senhor, há um companheiro que não nos abandona jamais. Versículo 5 nos diz, o meu espírito habita no meio de vós. Olha que maravilha, irmãos. Percebemos isso? O poderoso Espírito de Deus está presente com o povo de Deus, com você, com a igreja de Jesus, assim como na grande libertação no Egito, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite, constantemente,
E a ideia da caminhada naquela época trazia o sentido do progresso, do dia a dia, do cotidiano. A presença do Senhor é garantidora da ação na crise, na pandemia, nas dificuldades, nas adversidades. Não temas, eu estou contigo. O poderoso Espírito do Senhor está conosco. De dia e de noite, eia Zorobabel, eia Josué, mãos à obra, eia Ageu. É o que nos diz: reforme o templo, pois eu estou convosco. Irmãos, já é hora de restauração da casa do Senhor. Já é hora de restauração da vida. Já é hora de restauração da família. Já é hora de renovação. Chegou a hora da renovação do templo de Jeová. Renovação da sua casa, da sua família, da sua vida espiritual. Você quer participar desse ministério, dessa obra? Quer fazer parte do povo de Deus que se dedica à obra de construção e de reconstrução do reino? Essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para a igreja, para cada um de nós. Façamos a obra do Senhor. Por quê? Porque Ele está conosco. Jamais estaremos sozinhos diante dos desafios. Você crê na realidade dessa promessa? Diante das fontes de desencorajamento, surge a palavra do Senhor. Eis que estou convosco, eu sou convosco. O Espírito do Senhor é conosco. Concluindo, irmãos, este estudo, nós precisamos reconhecer então, precisamos reconhecer que poucos fatores servem atualmente para nos encorajar. Muitas coisas nos desencorajam. Muitos fatores de desânimo são as fontes de desencorajamento. Pode ser um exército estrangeiro, como na época, pode ser uma adversidade interna psicológica, pode ser um vírus, uma doença, mas nós precisamos olhar para a palavra. E o profeta Ageu veio com essa palavra diante dessas adversidades. É preciso ser forte, é preciso trabalhar, é preciso não temer e é preciso crer que Deus está conosco, a maior garantia da vitória do povo de Deus. Que Deus nos abençoe nessa mensagem, que Deus nos dê a sua graça. Vamos pensar agora e refletir alguns instantes sobre os pedidos de oração. Nós oraremos durante alguns instantes. Que você traga à sua mente, ao seu coração, diante do Senhor, as pessoas, os queridos, os irmãos, os familiares, que precisam de uma intercessão, de uma oração, também os motivos de agradecimento diante do Senhor. Oremos durante alguns instantes. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, ó Pai, pelas bênçãos recebidas. Bendizemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e também pelas petições elevadas diante de Ti no Teu trono de graça. Nos abençoe, responda-nos, ó Deus, pois nós precisamos de Ti. Os Teus filhos enfermos, nas mais diversas dificuldades, desempregados, que precisam de uma intervenção do Senhor. Faça a Tua obra poderosa, abençoe as famílias, os nossos irmãos, nestes momentos difíceis, Senhor Deus, nestes momentos de crise, de doença, que o Senhor preserve e abençoe o Teu povo. Cubra o Teu povo no sangue do Cordeiro, ó Pai. Nos ajude, Senhor, e caminhe conosco, como vimos hoje na Tua palavra. Nós Te adoramos e cremos na Tua promessa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada família, a cada irmão, que o Senhor esteja sobre cada um com a sua graça, que os irmãos estejam acompanhando as demais filmagens, as demais mensagens, que o povo de Deus seja edificado pela maravilhosa palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, fiquem com Deus. Amém.